Alô, amigos. Estamos começando outra edição do podcast do Gente que Fala. Com muito prazer, eu recebo hoje o Coronel Flamarion Bergamo Ruiz. Coronel, seja bem-vindo. Eu agradeço a receptividade de vocês sempre e estou à disposição para o que a Lídia aqui demandar. Fazia algum tempinho que a gente não se via, né? É verdade. Pena que a gente tem se encontrado em situações meio difíceis, né? É. Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, professor universitário, ex-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, presidente da Associação de Defesa da Família, da Vida e Liberdade, secretário-geral do Instituto de Pesquisa de Segurança Pública, presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, diretor da Seção dos Estados do Sudeste da Federação Nacional das Associações de Oficiais Militares Estaduais. Eu sou ex-diretor. 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 Quanta atividade, hein, Coronel? Eu estou aí puxando algumas cordas, como diz na gíria. A gente estava falando sobre, agora no bastidor, sobre o seu sobrenome. Ruiz é espanhol e Bergamo é italiano, da sua Da minha parte mamãe. da sua Da minha mãe. E Ruiz É da espanhol, Espanha, que lugar? da região de Granada, Granada. na Espanha. Granada. É, Somos patrícios. somos patrícios. É. Camunha e Camunha, Ruiz. o meu é de Málaga. Málaga, malaguinho. Por que a sua vontade de ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Eu entrei na Polícia Militar em 1969, faz um bocadinho de tempo. E a intenção naquele momento é que as dificuldades daquele período da história, né, eram grandes. No início foi com o intuito de estar desenvolvendo uma atividade profissional logo adiante. E as referências que eu tinha da então Força Pública, porque era o nome da época, né, Sim. era de excelente condição de se, vamos dizer, comprometer com aquilo que a sociedade deseja, que é o aspecto da segurança, etc. Foi nesse sentido que eu fui buscar, com alguns colegas, né, fui buscar exame na Academia da Polícia Militar. A Força Pública, eu me lembro do Coronel Rubens Teixeira Branco. Eu também lembro Foi dele. comandante, ele era meu parente, meu tio. Não diga. É. Olha, um belo nome, uma pessoa de extrema responsabilidade e de conceito na polícia, né? Depois eu tive o Coronel Pinho, também meu tio. E o Pinho era seu tio? É. Nossa. E o filho dele, meu primo, Mário Fausto. Mário Fausto Rodrigues Pinho. Todos foram embora. Era seu primo? Rodrigues Primo, Para você ter uma ideia, o Primo. Mário Fausto Rodrigues Pinho, ele foi chefe da primeira seção do Estado-Maior. Isso. E depois foi chefe da segunda seção do Estado-Maior. E eu fui subordinado do Pinho, lá na Polícia Militar no Estado-Maior. Eu sempre tive o Pinho como uma pessoa de excelentíssima qualidade. Conhecia a esposa dele, as duas filhas. Norma. Dona Norma. E tenho assim uma relação muito grande com algumas pessoas próximas. Ele morava num lugar, ele vendeu a propriedade para um colega mais antigo e eu comprei a propriedade desse colega mais antigo. Fizemos uma triangulação. Sim. Que mundo pequeno. E ele foi morar naquela rua ali do Pastorinho, né? Conselheiro Moreira de Barros. E diziam sempre para mim que ele era meio durão, né? Não, era durão. Era uma pessoa, uma pessoa de qualidade moral e de vontade de empenho, de trabalho muito grande. Tanto que ele ficou um longo período no Estado-Maior e tinha um conceito de excepcional valia para todos nós lá. Quantos anos de vida militar, Coronel? Eu fiquei 35 anos na Polícia Militar. 35. Entrei em 69 e saí em 2004. Sei. Qual é a sua posição sobre o uso de câmeras corporais dos uniformes da PM?
Bom, há essa questão em si é uma questão de importância significativa. Na verdade, o advento de criação das câmeras corporais, body-worn camera, que chama, né? No inglês, ela foi estudada e desenvolvida pelos americanos. Os americanos entenderam que quando o policial está num ambiente, praticamente é humanamente impossível ele apreender tudo o que está acontecendo no seu entorno. E geralmente o policial de ponta de linha, ele vai no evento, que a gente naturalmente chama de ocorrência, né? E a intenção dele é, vamos dizer assim, fazer com que haja a estabilidade naquele ambiente. Então, cometido um homicídio, um crime, uma violência, um acidente, a presença do policial tem esse condão. Só que percebeu-se durante todo o tempo que, por mais que você apresentasse os relatórios, etc., e os testemunhos, a capacidade de percepção do policial ela é muito restrita, até porque esse policial, se for uma condição de risco, ele vai estar voltado com a sua segurança instintivamente e com a segurança dos demais. Então, era muito importante gravar som e imagem num ambiente onde aquele ambiente tinha se comprometido por causa dessa ocorrência, seja qualquer delas. Então, começou-se a pensar em utilizar a câmara nesse sentido. Essa visão é tão importante para a parte técnica da polícia ficou colocada para escanteio quando foi trazido para cá. Por quê? Porque a chamada interpretação que se dá à utilização da câmera é a visão de controle do policial. E aí se perdeu a parte mais significativa, que poderia ser redundante até do esclarecimento de autorias de crimes ou de violências das mais variadas no ambiente onde o policial atua. Então, eu acho que foi um capso de minúcio, vamos dizer assim, uma interpretação indevida, imprópria para a dimensão do que é a Câmara. Então, eu sou favorável à Câmara, mas sou favorável muito mais a que se pense na sua utilidade fundamental, que é suportar o interesse da sociedade em compor aquele litígio da melhor forma possível. E, para isso, tudo que você puder adquirir, que não dá para você anotar, não dá para você gravar na memória, você vai ter condição de, com a Câmara, poder suportar e ajudar o que se pretende interpretar como decisões de Estado, seja da Justiça, ao definir autorias, ou mesmo seja da administração pública, em compor de novo aquele ambiente que foi, de certo modo, atingido por esse evento. Coronel, como é que você vê alguma violência que tenha acontecido aí por parte de policiais militares? Isso é uma... A imprensa adora isso, né? Isso é uma coisa dramática. A violência do policial, em algumas circunstâncias, elas não se explicam. Quer dizer, não é possível você aceitar a violência nos limites que nós conhecemos. Mas, por um outro lado, interpretar por parte de pessoas que são alheios ao problema que toda a ação forte, né, de pressão por parte da polícia para estabilizar um ambiente, como sendo ato de violência, sem considerar os antecedentes, obviamente você está arriscando muito e, portanto, você está perdendo aquilo que o Estado considera que é a necessidade de presença da força para que se estabeleça a ordem. A ordem. A ordem, no seu amplo sentido, ela caracteriza aqueles interesses da sociedade como um todo e também da segurança. Tá? Então, são dois aspectos que necessitariam ser analisados de maneira distinta. Então, a presença do policial, eu vou dizer uma coisa aqui que não é que eu queira puxar a brasa para a sardinha da polícia, mas
A presença do policial, ela se manifesta unicamente por parte do Estado, tá? No ambiente que é da sociedade. Você não vai ver nenhum outro organismo, Ministério Público, Justiça, Administração Pública, município, Estado, União, quando o cidadão precisa. Sim. Quem vai é o policial. É verdade. O policial, ele atende 190 lá, 190 é um número que é motivo da nossa sequência de discussão, Sim. e ele se assemelha como resposta àquele primeiro contato que o cidadão tem por algo que ele precisa ser resolvido de imediato. E nesse imediatismo significa aí lesões à propriedade, lesões físicas às pessoas e lesões à vida. Então, a relevância da presença de alguém por parte do Estado, investido com o uniforme, com a farda, etc., representando o Estado, é de capital importância para qualquer sociedade, não é só aqui. E eu me refiro, por exemplo, às relações que nós tivemos aí com os chineses, que é um outro ambiente, ou então com pessoas numa área mais, vamos dizer assim, evoluída, culturalmente falando, que são os europeus, ou mesmo os americanos, nas mais variadas condições. Se o Estado não se faz presença, né, nós podemos dizer que há uma anomia da administração pública e perde-se sentido, porque quando você perde uma vida, por exemplo, perdeu uma vida, e ela estava na iminência de risco, é óbvio que você não vai recompor isso. Você pode recompor, olha, eu pus a ordem e tal, mas para aquela pessoa, para aquela família comprometida, para aquele circuito de amizade, você nunca mais vai compor. Você perdeu a oportunidade. Tal a relevância da presença do policial e tal também a magnitude dos riscos que o policial assume ao chegar num ambiente desse onde ele não sabe muitas vezes o que de fato está acontecendo e ele enfrentar as circunstâncias até que o ambiente seja estabilizado, para depois entender, etc. e tal. Ele chega no escuro, né? Ele chega no escuro, aí é muito fácil depois você pegar o processo, etc. e tal, e entender algumas coisas. No entanto, quando ele chegou lá, tá? Ele é um ser humano, ele tem suas condições de instinto e de razão, e às vezes a força se faz necessária, presente, para que ele consiga pelo menos estabilizar a situação e tocar adiante no restabelecimento do que a gente chama de ordem pública. Você considera, coronel, que o mundo está muito mais violento, né? Eu vou falar uma coisa que o meu trabalho monográfico para aquilo que eu entendo que foi a minha qualificação, o meu doutorado na área de segurança pública, é sobre a polícia de Washington. Eu conheço alguns reveses da polícia americana na circunstância que a gente entende lá, onde existe uma exacerbada, para nós aqui, condição de liberdade. E eu acho que não, eu acho que aquilo lá é uma liberdade que todos nós almejaríamos. Então, quando você trata de liberdade, obviamente, você tem que entender que as liberdades entre indivíduos, elas acabam se tocando. Então, eu estou dirigindo aqui de alta velocidade, atropelo alguém, ou então bato no carro de alguém, ou invado uma propriedade, ou coisa do tipo. E a composição dessas situações, muitas vezes, elas são de ordem complexas, se é que nós vamos dar um motivo para que haja esse nível de violência em relação aos cidadãos. Intolerância. A intolerância, a falta de consideração, e aí vem tantas outras regras, como, por exemplo, aquilo que os antigos chamavam de equilíbrio, né? E no modo de agir, portanto, era uma das coisas de fundamental importância para a própria sociedade de então, imagina hoje, quando tem mais gente. Então, essas condições de equilíbrio, de responsabilidade no agir, de observar os seus limites, aos seus direitos e coisa do tipo, sem avançar no direito que é alheio, realmente é motivo para que haja
as violências, deixando de lado. Ao mesmo tempo, nós temos o grupo, né, de pessoas que se valem da sua violência para exercício da sua vontade absoluta, seja em relação à mulher, seja em relação à criança, seja em relação ao idoso, seja em relação aos bens próprios de outras pessoas. Então, é muito comum, né, você utilizar, né, de violência para conquistar coisas que você não tem. Então, esse particular caso, né, furto, roubo, apropriação indébita, etc., é motivo de muitas situações de violência, seja para a conquista desse bem móvel e imóvel, seja em relação àquilo que você entende que é a composição desse fato. Trânsito. Por exemplo, o trânsito. Por exemplo, o meio ambiente. Por exemplo, as manifestações que você entende que pode ser da sua graça entender o que é melhor, e você provavelmente estaria invadindo o interesse de terceiro. Então, qual é a visão propriamente dita dessa sua pergunta? Se a violência aumentou. Eu digo para você que a violência, num país como o nosso, ela é absolutamente inaceitável. Dado o volume, diminuiu muito, nós chegamos a ter 67 mil mortos por ano, por atitudes violentas, principalmente nos estados do Nordeste, que se agravaram nesse tipo de coisa, e absolutamente inaceitável que, na condição de análise dos 100 mil habitantes, esse tipo de homicídio, por exemplo, possa estar presente numa sociedade que se diz obediente à lei, obediente às normas, etc. Numa sociedade que se diz cristã, numa sociedade que se diz religiosa, numa sociedade que, de antemão, preserva a boa relação entre as pessoas. Então, se nós pegarmos em separado, é provável, hoje, com os 40 e poucos mil mortos que foram apontados nesse último ano, é provável que nós estejamos com um número de homicídios maior do que toda a sociedade do mundo, que tem 8 bilhões de habitantes. Então, eu tenho 220 milhões de habitantes, tendo mais homicídios do que o mundo inteiro. Como que? Então, nós temos aqui morte anual mais do que foi toda a guerra do Vietnã. Então, as pessoas, quando analisam esse critério e dizem que nós somos uma atividade pacífica e tudo mais, é que o Estado nosso, ele não se organiza e não se organizou para fazer presença em coibir esse tipo de, entre aspas, liberdade que atua de modo tão precário naqueles ambientes que nós conhecemos quando há os mais variados litígios. Eu, por exemplo, acho uma moça bonita e vou lá e faço alguma coisa em relação a ela. Poxa, mas por que você fez? Ela é casada, então não, já se apareceu ali um motivo para que haja as vendetas, né? Para que se haja as violências, para que se haja as vinganças que nós conhecemos. Isso naquilo que nós estamos tratando aqui numa parte superficial da coisa. Aí o outro, então, está portando um belo de um celular, e eu gostei do celular dele, eu vou lá e tomo o celular dele. Então, as reações são aquelas que nós conhecemos. Então, as violências em si, como você falou, elas, nos outros países, elas não têm todo esse significado, na minha visão. Apesar de, pontualmente, a nossa imprensa divulgar, olha, na escola X, não sei das quantas lá, um maluco lá pegou uma arma e matou 20 pessoas. Tá? Olha, que desastre, é um desastre. É realmente um desastre, realmente foi um desastre. No entanto, aquilo lá vamos dizer assim, pontual em relação ao que acontece de nível genérico num país como o nosso. Então, é inadmissível que a nossa polícia tenha que enfrentar uma legislação tão tênue, tão frágil para coibir esse tipo de coisa. Aí você vai falar, mas olha, nós prendemos não sei quantos mil. Gente, sabe quantos presos tem nos Estados Unidos? Eles têm lá 330 milhões. Sabe quantos presos tem nos Estados Unidos hoje?
2.900.000 presos. É ou não uma maneira de se impor a lei? Faça lá assim, escuta, eu estou com a minha arma aqui. Até eu tenho aí alguns vídeos que montam essa história de brasileiros que atuam lá nos Estados Unidos. Eu tenho vários que são amigos e estão lá. Eles dizem lá o seguinte, se você... A arma todo mundo pode comprar arma. Qualquer cidadão americano pode comprar arma. Se você apontar uma arma para alguém, de 5 a 10 anos. Se você atirar em alguém e ferir, de 10 a 20 anos. Se você matar alguém, prisão perpétua. Vários estados são isso. Prisão perpétua lá não é como aqui. Não é como aqui. Prisão perpétua nos Estados Unidos significa não tem saída. Você só vai sair de lá morto. E mais, você não tem acesso a visitações das mais variadas, nem droga, nem nada. Vamos pegar pior do que isso? Japão, por exemplo. Olha como é que é o sistema prisional japonês. Você não pode levantar o olho para olhar para a pessoa que administra o presídio, o vigilante, sob pena de ficar preso em local clausura única fechada. Então, é o respeito aí, né? É o respeito. Então se impõe, o Estado impõe respeito. O Estado impõe respeito. Quando a pessoa vê o que está sendo feito com relação àquele que transgrediu a norma, a lei, não pela transgressão à norma puramente, mas transgrediu o interesse da sociedade, esse é o termo que deveria ser usado, tá? Vamos dizer assim, ele vai pagar um preço altíssimo sobre isso. Então você tem no Japão 3, 4 homicídios a cada 100 mil habitantes. No muito, pelas circunstâncias todas. E aqui você tem 67 mil, como chegamos a ter, num ano, não tão longe no tempo, e agora estamos na faixa de 40 e poucos mil. Horas, isso é um absurdo. Por quê? Cadê o Congresso? Cadê a legislação que tem obrigação de aferir esse tipo de coisa e assustar o indivíduo que está aqui fora? Pô, se acontecer comigo, eu vou lá, vou ficar lá. Vou ficar enclausurado, vou ficar escondido, sem visitação, sem nada. Essa é a realidade. Então, eu tinha um professor meu que falava o seguinte, né? Ele era a favor da pena de morte, eu sou contra, tá? De antemão eu digo isso, sou contra a pena de morte. Mas ele falava assim, mate um e amedronte 1 milhão. Porque o quê? O cara fez isso e foi morto? Como é que ele foi morto? Fuzilamento, não interessa, foi morto. O outro vai falar assim, vamos tomar cuidado. Se eu sair da minha linha, o que me vai acontecer? Eu vou ser morto. Opa! Então, esse aspecto educativo da pena, aqui no Brasil não é considerado. Aqui existem todas as ideologias voltadas à corrupção dos determinados interesses da própria sociedade e acontece o que nós estamos vendo por aí. E o feminicídio, coronel? O feminicídio, eu sou meio avesso a considerar somente o feminicídio. Tá? Por quê? Porque quando eu privilegio um tipo de homicídio, de certo modo eu não estou analisando o contexto. Assim como, por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito claro. As mulheres, de maneira geral, em número nos presídios, é muito pequeno o número em relação aos homens. E aí você vai falar assim, então eu preciso olhar e tal. Bom, aí você está fazendo uma comparação de caráter positivo e de negativo, né? Não, mas eu estou dizendo que é o seguinte, como que se deu esse homicídio da mulher? E como se deu os homicídios que estão sendo considerados? Não vai ser considerado? Vamos dar dinâmica somente para o fato de as mulheres estarem sendo mortas? Mas estão sendo mortas dentro de casa. Perfeito. Por quê? Nós analisamos a extensão disso ou simplesmente jogamos numa rede aí que, como está se fazendo, né, a preocupação que se tem sobre o número. Gente, o número não é causa. Então, nós estamos fazendo uma avaliação
quantitativa, pura e simples, sem analisar as causas. E a gente chama isso daí de uma análise qualitativa para saber por que está acontecendo isso. Tudo que nós conhecemos da nossa sociedade, que corrompe aquilo que é a moral, a família, os bons costumes, etc., leva a essa condição de feminicídio. Tudo. Desde a sua novelinha inocente, passando recadinhos de interesse, até coisas mais complexas como o uso de droga. Então, esta vigência do laissez-faire, vamos dizer assim, aconteça o que acontecer e toca adiante, é o que leva a isso daí. Essa é a causa. Aí você vai falar, mas quanto você quantificou a causa? Pô, vamos fazer o seguinte, analisando as causas dos motivos do porquê cresceu o número de feminicídio, vamos analisar em que circunstâncias isso tem responsabilidade da educação, da cultura, das liberdades, entre aspas, que estão sendo passadas, etc. Nós estamos próximo do carnaval, não é verdade? É. E aí seria o momento onde as pessoas se soltam. Em que sentido? Aí as pessoas vão dizer, não, mas, peraí, o que vocês estão vendendo nesse se soltar? Espairecer a cabeça sobre as questões de trabalho, dificuldade, econômicas, etc. Pode ser, mas seria interessante conhecer as particularidades das motivações que levaram a essa, entre aspas, flexibilização. E você não quer assumir o risco de, quando fazer isto, permitir que tanto a mulher quanto o homem tenham comportamentos diversos que os levem à infelicitação de chegar à violência? Você acredita em medida protetiva? A medida protetiva é o seguinte, eu acredito desde que se tivesse controle sobre esta aproximação daquele que está sendo acusado da violência em relação à mulher. Que parece meio impossível, né? Vamos dizer assim, nós temos aqui no país coisas de pessoas que lançam mão de recursos que seriam colocados na educação, na saúde, na segurança, etc., da ordem de bilhões, e as pessoas estão livres. Agora, você imagina se um bem de uma pequena família, de mulher e 2 filhos, está sendo vilipendiado, como que o Estado dirige isso? Se não dirige no gênero, o quê? Vai dirigir na espécie feminicídio? Bom, eu sou da opinião seguinte, que nós contamos muito com a possibilidade de que a pessoa que cometeu a irregularidade, a ilicitude de agressão à mulher e coisa do tipo, ele se conscientize que ele não pode estar naquele ambiente. Porque se ele quiser, ele vai. Ele está livre. Ele pode arrumar um jeitinho ou então pagar até um terceiro para fazer por ele, o que é mais grave. Né? O que é mais grave. Então, é para pensar. Então, a medida protetiva, tecnicamente falando, naquilo que é a sua execução, a sua forma de ser, ela, no meu modo de ver, ela tem uma razão de ser, deveria atender a essa necessidade. A pergunta que você me pergunta não é essa, a pergunta é, e ela atende? E eu respondo para você, em termos, tá certo? Se contar que o indivíduo que cometeu um despautério qualquer de agredir a mulher, agredir os filhos, bebeu, sei lá o quê, a gente até, vamos dizer assim, se ele for uma pessoa de boa índole, ele não vai chegar presente. Se ele for de má índole, ninguém o segura. Nem a polícia. Como é que a polícia vai saber que não está escrito na testa dele que ele não pode chegar naquele ambiente onde está a mulher? Não. Como é que se faz isso? E outra coisa, qual é o organismo que então estaria intimamente relacionado por parte do Estado em agir nisso aí? A polícia. Qual a polícia? A militar, que está na rua. Essa história de você tentar compor depois que aconteceram os fatos negativos, seja pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público, pela magistratura, é uma situação que não vai nem repercutir na prática efetiva daquilo que a gente entende da importância da persecução criminal quando ocorre o evento.
Coronel, a gente está com... O nosso grupo tem aí o portal só de artigos de personalidades e notáveis, e etc. E eu aproveito a oportunidade para convidá-lo para escrever sobre segurança. Posso? Assim, de vez em quando puder. Sim. Sem nenhum compromisso. Me comprometo a fazer. Viu? Eu acho importante a gente falar sobre segurança. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. A audiência de custódia, na sua opinião, resolve? Olha, para esse tipo de pessoa primária, etc e tal, resolve. Por costumeiro é muito complicado, né? Porque ele vai fazer de novo... Prende 8 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Na verdade, a audiência de custódia, tal como foi trazida para nós, eu vou fazer uma crítica construtiva ao Estado brasileiro. Eu tive a oportunidade de falar isso na Câmara dos Deputados, tá? Portanto, eu não estou inovando na minha consideração. Quem trouxe aquela chamada audiência de custódia enquanto presidente do Conselho Nacional da Magistratura do Poder Judiciário, que é independente, mas é presidido pelo presidente do STF, que no caso era o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ele foi para os Estados Unidos e viu isso aí lá e trouxe para cá. Assim como você perguntou para mim sobre o colete, assim como eu posso falar sobre radiocomunicação, assim como eu posso falar, a gente copia errado. Sem a dimensão que aquela situação necessitaria para produzir os resultados que aquela sociedade está conquistando e nós teríamos que fazer. Então, a audiência de custódia foi para garantir o seguinte: saber como que o policial prendeu aquele indivíduo. Audiência de custódia. Só que nos Estados Unidos, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é fundamental que se pense. Quando você conduz um preso em circunstância, ele já está sendo filmado. Isso, quando eu fiz minha monografia em 97, já tinha sido implantado na década de final de 80. Então, olha quanto tempo nós temos. Final de 80, gente, final de 80 faz 45 anos, no mínimo. Então, vamos dizer aqui aquilo que interessa ser dito. A audiência de custódia é quando o indivíduo é conduzido, ele não entra na área de polícia administrativa, mais precisamente na polícia judiciária, naqueles efeitos de registrar aquelas ocorrências, se não está sendo filmado. Quando ele é recolhido num lugar preso, ele está sendo filmado o tempo inteiro, sob responsabilidade dessa autoridade que está ali para fazer a persecução judiciária do fato. O que vale dizer é o seguinte: o nosso amigo Lewandowski copiou parte da coisa. Ele vai lá, chama os dois, o policial e o detido, e diz: como é que você foi preso? Etc. E tal. Ah, não, pô, então vamos embora. Nós tivemos situações que são irônicas durante todo esse período de funcionamento dessas audiências. Nós tivemos situações, não vou dizer que foi em São Paulo, mas tivemos situações especiais, para não dizer espetaculares, do tipo, rapidamente aqui, contando uma particularidade, o policial desconfia de um veículo, vai lá e detém o veículo. O veículo é um carro roubado, o cidadão está com parafal, com 11 carregadores, 11 carregadores de munição parafal 556. E aí, o que acontece? Vai para a audiência. Aí é perguntado para ele, por que você prendeu esse cidadão? Não, porque eu vi ele de caráter meio suspeito. Ah, e alguém chamou você? Não me chamou. É que eu estou na rua, minha obrigação é ver o que está dentro errado. O cara passou, eu nem sabia que era carro roubado, depois que constatei, e prendemos o indivíduo. Ah, isso é uma prisão ilegal. Ilegal. Vamos soltar o cara.
Só não entregaram o veículo e não entregaram a arma, porque a arma é uma arma de guerra. Mas mandaram o cara embora. E pior, o cara era procurado. Mas a prisão foi ilegal. Então, os conceitos que nós temos aqui, de longe, fogem daqueles conceitos mínimos de países meramente, vamos dizer assim, onde a ordem se impera, onde a lei impera. Lembra, a longa mão da lei. O que é a longa mão da lei, senão a própria polícia que vai lá e fazer esse tipo de coisa? Então você soltou? Foi o que aconteceu. A pessoa saiu na frente, embora procurar. Nossa, mas como? Então, e se o policial vai lá e prende o cara na saída da rua? Tá constrangendo a autoridade judiciária que autorizou isso daí. Nós já tivemos situações até mais esdrúxulas do que essa. Nós tivemos um evento lá onde uma promotora declarou o seguinte, entre outras coisas, a legítima defesa. Muito bem, aí nós tínhamos policiais na mesa, inclusive um coronel, e ela falou o seguinte, só para vocês saberem, não se justifica a legítima defesa da maneira como vocês fazem. Só se justifica a legítima defesa se o policial for atingido pelo tiro, aí sim se justifica a legítima. Pô, então não precisa de legítima defesa. Concorda? Pô, e como que você... Aonde que você tirou essa razão de ser? Quer dizer, que eu vou esperar o cara me atingir uma parte do meu corpo que seja razoável, aí então para tirar, só se justifica desse modo. Então são interpretações de pessoas de paupérrima noção e conhecimento que, de certo modo, comprometem aquilo que a gente entende que é a tal de preservação da ordem pública. Agora caímos naquela velha máxima, né? A polícia prende e a justiça solta. Graças a Deus, no estado de São Paulo, nós temos um poder judiciário bastante interessante e com pessoas cultas, né? Com exceções, lógico, mas, de certo modo, a gente aqui tem uma atuação do Poder Judiciário e também do Ministério Público de uma maneira que nos interessa enquanto sociedade. Eu não estou falando mais como policial, que eu já estou afastado faz tempo, né? Já aposentei, já saí da polícia faz tempo. Então, falando como cidadão, que eu tenho filhos, tenho netos, etc. A minha filha mais velha tem 46 anos de idade. Minha neta tem 23 anos de idade, 24 agora. E é muito curioso, porque minha neta é formada em Direito. Então, o que o avô pode falar para ela? Aquilo que que a sociedade tem como sensível. Pô, se você vai sair, pelo amor de Deus, só avisa onde você vai para eu saber se dá para você estar lá, ou coisa do tipo, o ambiente, etc. e tal. Ou seja, a liberdade existe para o outro lado, sim, não para a sociedade. Sim. Não para o indivíduo direito, não para o estudante, não para o profissional, não para o trabalhador. Não, existe para quem? Existe para o cara que ele fala, não, isso aqui é o meu ambiente, aqui eu faço o que eu bem entendo. E sou autônomo porque eu tenho meios de saber como evitar que o Estado esteja presente e reprimindo a minha atividade. As pessoas de bem ficam tolhidas, né? Absolutamente, entendeu? Absolutamente. Coronel, Senhor, ainda na formação de oficial, sim, como são abordados temas como catástrofes, calamidades públicas e atuação do Estado em situações extremas? Olha, eu sou bastante interessado nesse assunto, porque acompanho estatisticamente, depois que eu desenvolvi o trabalho de monográfico, né, sobre a polícia de Washington, então eu recebo quase que a cada semana, uma média de 15 dias, eu recebo estatísticas atualizadas da situação de crimes nos Estados Unidos, recebo da Alemanha, da Itália, da França, da Espanha e do Japão. Então eu tenho um nível de dados quantitativos que me permitem fazer algumas análises. Essas análises, elas estão todas arrimadas naquilo que é
as mudanças, ou que são as mudanças que se apresentam. Estou falando de crime, mas vou dizer já sobre a questão da pergunta. Quais são os fatores que são considerados adversos ao interesse da sociedade? Esses fatores adversos, eles são de ordem humana ou naturais, genericamente falando. Então, os fatores adversos humanos, nós estávamos discutindo até agora, falando, e agora suscita a oportunidade de falar alguma coisa sobre aquilo que é o fator adverso natural. Entenda-se natural, inclusive, naquilo que eu entendo que não poderia acontecer, como lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre aquela tsunami interno que houve dentro do Rio Grande do Sul e que a sociedade lá não se preparou para aquele evento que não era previsível de imediato, mas podia se imaginar, em qualquer sociedade se faz isso, do risco que aconteceria se aparecesse uma situação como aquela. Então, eu estou afirmando aqui, porque trabalhamos no contorno da situação do Rio Grande e outras, que, por exemplo, se você tem uma represa construída pelo homem e essa represa se rompe e leva de roldão uma infinidade de cidades ou coisa do tipo, ou se você tem um vulcão como o vulcão lá vulcão da Colômbia, um tal de, até um parente nosso, Nevado del Ruiz, né, que não explodiu, mas ele jogou para fora uma quantidade tão grande de lamas que invadiu uma cidade e matou grande parte da população, Nevado del Ruiz, lá na Colômbia. São situações que não estão programadas pela sociedade. No entanto, para todos os efeitos, sociedade mínima que se preza sempre deixa um espaço de recursos, sejam esses financeiros, materiais ou de recuperação, para atender esse tipo de emergência. Esse tipo de emergência, que pode acontecer com todos nós, nós temos aqui Edgar de Souza, aqui em Santana de Parnaíba, que é uma represa, se acontecer aquilo lá, leva embora Santana de Parnaíba e leva também Cabreúva e chega até em Itu. Não porque tenha tanta água, mas poderia causar um mal desse tipo. Então, todas essas questões, elas são presumíveis que possam acontecer por uma sociedade. No caso do estado de São Paulo, graças a Deus, eu repito de novo, nós temos aqui uma defesa civil que se organizou para garantir esse suporte necessário caso haja uma emergência de nível X, não com o padrão de análise que é feito nos Estados Unidos, mas de nível X. Por que nível X? Porque é incógnito. Tá? Então eu não posso aqui avaliar. Nos Estados Unidos existe escala de 1 a 5, etc. e tal, onde isso se estabelece como sendo prioridades maiores ou menores de disposição de recursos daquela sociedade para superar qualquer tipo de crise. No caso dos Estados Unidos, é a parte, nós estamos falando do Brasil. Então, o estado de São Paulo, lembra-se do que aconteceu no começo do governo do Tarcísio, né? Houve uma chuvarada tão grande que pegou a região ali de Ubatuba, etc. Ele teve lá, inclusive, ficou lá um período, ele, a esposa e tudo mais, mais o pessoal da São Sebastião, né? Ubatuba, Caraguatatuba, aquela região ali. Por quê? Porque a encosta é muito alta e ela desce repentinamente com as condições que nós conhecemos. Bom, o que presta-se fazer numa situação de emergência? Estar preocupado com a recuperação daquele ambiente. Mas eu entendo que nós precisaríamos estar um passo mais adiante, como a sociedade de outros países, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, mesmo os países ibéricos, nossos antecedentes, mesmo a Itália, que tem chuvas significativamente danosas para aquele ambiente, e tem vulcão. Vendo agora esses dias. Né? E tem vulcão, esses dias, exatamente. Então, elas se preparam de uma maneira melhor com os meios para superar essas crises, seja
na área da saúde, seja na área de recuperação, seja na área de resgate desses que sofreram de imediato o problema. O senhor está tomando uma água, está gostando da A água? água é boa. Então, o senhor está estreando o copo Olha que que beleza. a nossa produtora Zenilda Salvato Olha que beleza. Que lindo. providenciou. Vou cobrar um exemplar para mim. Estamos estreando, viu, o Olha. copo aqui. Para a marca do nosso podcast. Que beleza. O sistema de defesa civil brasileiro é suficientemente valorizado, coronel? A questão da previdência que cada sociedade tem que ter para garantir aquilo que seriam as respostas às chamadas emergências, tanto esses fatores adversos que são pontuais naquilo que é da natureza, quanto aqueles outros mais graves, tá? Como, por exemplo, uma comoção em um presídio onde morrem muitas pessoas, e nós temos história disso. De certo modo, essas situações em si, eu acho que elas não são devidamente consideradas naquele aspecto de impacto no ambiente social como deveriam. Isso não eu vou falar uma coisa aqui que me machuca falar. Por exemplo, eu quando estive na minha pesquisa, eu sou um cara muito detalhista nesse aspecto, para buscar exatamente desenvolver o trabalho que desenvolvi sobre a polícia de Washington. Teve motivos para eu escolhê-la, escolher esse etc. Mas o que me chama a atenção dos outros países é que há um comprometimento por demais significativo naquilo que são os estudos das universidades e seus respectivos laboratórios para analisar as questões de interesse da sociedade para prevenir aqueles males que poderiam ocorrer. Esta ausência nossa, com raríssimas e honrosas exceções aqui no nosso país, é uma coisa que me assusta. Porque quando você se preocupa em fazer as críticas, eu aceito as críticas, mas as críticas têm que ser construtivas. Muito bem, você chegou nesse ponto e você achou um culpado, que é assim que funciona. O que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça novamente ou que a sociedade aprenda e apreenda a situação para tirar disso o melhor resultado? Dificilmente você vai ver uma pesquisa universitária desse sentido aqui no Brasil, onde lá fora é a coisa mais rotineira. Eu tenho trabalhos, inúmeros trabalhos, que eu trouxe para cá e traduzi, fui eu que traduzi, etc. Eu tenho um trabalho, vou pegar um exemplo, eu tenho um trabalho aí sobre as situações de violência em escola, nos níveis todos, desde do pré-escolar até o nível universitário, nos Estados Unidos. Você pegar lá as pessoas que compõem o universo de contribuintes desse trabalho, você fica assustado. Porque você fala, nossa, e isso aqui, de onde que é? Você entra no sistema, pô, esse de Harvard, e isso aqui é da Massachusetts, e esse aqui de Chicago. Nossa, cara, esses caras são os bons. Não, é porque eles... E aí nós estávamos falando lá fora sobre meu filho estar numa empresa que tem sede em Bolonha. O princípio do chamado Universitas Scholarum, que criou no ano 1000 a primeira universidade da história, era com essa finalidade, que se estudasse de tal maneira para não se repetir continuamente os erros que a sociedade estava cometendo e que a infelicitavam no nível individual e coletivo. Ora, se uma situação dessa já está vigindo faz 1026 anos, não era óbvio, não era natural que as pessoas, para fazerem da sua pesquisa laboratório, observassem, gente do céu, a própria sociedade onde ele vive? Ora, é uma coisa até,
Então, o desafio está no contexto de como a sociedade entende a educação. E é por isso que você vai lá e estuda situações peculiares, pontuais. O soldado fulano de tal jogou o cara da ponte. Ah, isso é verdade? Pô, é verdade. Muito bem. Mas por que aconteceu isso? Nós vamos ao limite do estudo disso. Porque, de certo modo, tá certo? A sociedade precisa se compor para estabelecer esses resultados. Se ela não fizer isto, quem paga no dia seguinte é a própria sociedade. E todos nós somos membros dessa mesma sociedade e queremos a felicidade de todos. Qual seria o principal ponto de falha do sistema numa emergência? O principal ponto de falha, se nós olharmos objetivamente, é a comunicação. Seja a comunicação no evento por acontecer, até na sequência do evento. Vamos pegar o exemplo aí de Minas Gerais. Né? De Minas Gerais foi um negócio absurdo, desproporcional, porque você está limitando, coletando, vamos dizer assim, situações de lavagem do minério e acumulando em um local. Por mais que você possa imaginar que foram tomadas todas as cautelas, era de se imaginar que em algum momento se rompesse alguma coisa. Era de se imaginar. Só que rompeu de uma vez. E tudo aquilo, a 200 e tantos quilômetros de distância, usou um rio como canaleta e atingiu o mar. Com um dano no meio ambiente quase que, vamos dizer assim, que nunca aconteceu em lugar nenhum. Aí a pergunta é a seguinte: quem são os responsáveis por essa situação ter avançado e chegado nesse nível? Talvez essa pergunta seja encaixada na sua pergunta. Quem é o responsável? Então, cadê o governo? Cadê a presença da autoridade de meio ambiente, da autoridade que mexe com a questão comercial e tudo mais? Quem são os grandes responsáveis diretos por isso, senão as empresas que tratam da lavra do minério e que exportam, e lá sai de lá, né, o quadrilátero ferrífico da região lá da grande BH, tem 400 metros de profundidade. É um negócio, para nós, espetacular. O ferro tem pouca incidência de coisas que não interessam e sai praticamente lavado próprio para ir para a fornalha, em qualquer lugar do mundo. Por isso o interesse de o chinês atravessar o mundo para chegar aqui e comprar aí como é que chama, no Porto de Tubarão, ali no Espírito Santo, a quantidade de ferro que compra diariamente. Então, essas questões todas mereceriam uma atenção. Cadê o Estado? O Estado está onde nessa situação? O Estado, ele tem gente para fazer isso? Não tem. O quê? Vamos contratar mais gente? Não. Vamos equacionar um problema que é redundante desse primeiro, que é o seguinte: quantas pessoas estão no Estado, por assim dizer, sem motivação, sem razão de ser? E quantos deveriam estar, tecnicamente falando? Você sabe que existe uma crítica aqui muito grande ao funcionário público, e já discutimos isso no passado, né? O Tutilo é um grande nome dessa questão, e eu faço questão de citar o nome dele. Nosso amigo. Antônio Tutilo, que é da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Ele fala, peraí, nós estamos falando de funcionário público de carreira, pessoa que foi selecionada para desenvolver uma missão. Esse indivíduo recebe mal, enquanto outros tantos estão por aí sem motivação nenhuma e nem sequer concursados são. Então, aí a gente vai dizer o seguinte: você está falando, então, segundo a minha análise, eu, Flamarion, estou falando sobre o quê? Estou falando sobre o Estado desenvolver a sua missão naquilo que é a sua competência, a sua obrigação. Não simplesmente colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas de assessor no Congresso Nacional. Como é que se pensa uma situação tão crítica nesse nível? Não é possível que se aceite isso.
Porque nós estamos aí divergindo do interesse básico da nação, que é o quê? A razão de ser da própria regulação de uma sociedade criando o seu Estado. O Estado é funcionário da sociedade. Ele não manda na sociedade. E aqui a gente pensa muito nesse aspecto. Coronel Flamário, Senhor. o nosso programa está na Com Brasil TV, que é canal 239 da Vivo, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, Instagram, Facebook, AltV. E para entrar nas redes sociais seria conveniente se inscrever no YouTube e ativar o sininho que lá aparece. O nosso espectador já sabe bem disso. Nós fizemos assim um trabalho que agora está sendo questionado. Eu me permito dizer que estou indicando um assunto para a próxima reunião, que é mais ou menos o seguinte: nós criamos aqui em São Paulo o que existe de melhor no mundo. Eu falo isso porque eu tenho dívida com muitos colegas que trabalharam conosco naquilo que é o interesse da sociedade. E nós criamos aqui uma coisa chamada, eu estou dizendo coisa, chamada Centro de Emergência de São Paulo, COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar. Ele foi inaugurado ainda no governo do Geraldo Alckmin como governador, e ele significou aí por volta de 25 anos de estudos do que acontece lá fora, para que nós fizéssemos aqui nas condições que o Estado nos deu. Tá? Eu até poderia citar alguns nomes aqui de pessoas que nos ajudaram, e cito em especial pessoas que são civis da IBM, que compraram a nossa ideia, da Associação Alumni, e outras mais tantas pessoas que nos permitiram abordar o modelo lá de fora, e a gente se baseou aí num modelo que passou a ser mundial, que é o modelo da polícia de Chicago. Tá? O 911 dos Estados Unidos foi criado em Chicago, com todas aquelas perfumarias que nós poderíamos dizer que são trabalhos que produzem resultado para a questão da previdência, da prevenção, melhor dizendo, daquilo que seria a prevenção para o efeito crime, que é, né, o sentido adverso daquilo que é promovido pelas pessoas. Então, Chicago é um paradigma que começou na década de 70, 80, 90, e nós copiamos muitos dos sucessos sem tantos recursos que tem, por exemplo, o americano. Né? Você tem uma ideia, você tem satélites dando suporte para a atividade policial na cidade de Chicago. Então, para dizer assim, verdade, como isso se espalhou pelo mundo, né? Você não vai para um lugar na Alemanha, na França, na Inglaterra, no Japão, Hong Kong, onde você quiser, que não tem um modelo de Chicago lá. Então, nós trouxemos aqui. E o que isso daqui está sendo desqualificado quando você fala, por exemplo, em polícia municipal, em contraponto daquilo que seria a polícia militar no dia a dia que nós desenvolvemos nossa missão. Então, você deixa de fazer aquilo que foi planejado e que é um bem que a sociedade está pagando para criar outros organismos que, de certo modo, permitam que a organização criminosa possa entremear a essas situações e não ter quem seja o dono daquela situação de prevenção, que é o caso do nosso policiamento ostensivo. Nosso centro é maravilhoso perto do que... E está lá, de certo modo, sofrendo ações, inclusive no Congresso Nacional. Nós temos uma emenda 18, que está lá no Congresso Nacional, para a criação da Polícia Municipal, onde nós teremos muitos caciques e pouquíssimos índios, entendeu? Para objetivamente fazerem aquilo que nós entendemos com resposta ao cidadão daquilo que é emergência criminal. É isso que eu tenho a falar. Coronel, Agradeço. muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.
O senhor Estou à deu uma disposição. aula de segurança aqui para nós. Quem sou eu? Os espectadores devem ter ficado muito felizes com a sua presença aqui. E, sem dúvida, vai voltar. A todos, o nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.